Jesus está com 12 anos à altura dos factos, isto é, na altura em que ele está no templo. Os pais de Jesus foram a Jerusalém, como de costume, para uma festa. E a Bíblia Sagrada diz que era costume que anualmente eles subissem a Jerusalém. Eles poderiam eventualmente subir para Jerusalém por 3 oportunidades, já que pelo menos 3 festas das 7 eles tinham a obrigatoriedade. Isto é, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Essas 3 festas seriam daquelas que eles deveriam atender. Aqui os pais de Jesus, como bons judeus, decidiram subir para comemorar, para celebrar a festa. Nessa altura em especial, a Bíblia Sagrada chama-nos a atenção que Jesus tinha 12 anos de idade. Na idade dos 12 era a altura que eles recebiam a emancipação. Até hoje nós encontramos esse ritual sendo feito na nação de Israel com os filhos de 12 anos, que é a altura que ele terá a oportunidade de pegar em uma Torá no templo e fazer a leitura da lei dentro do templo. Isto é bastante emocionante para os pais judeus, porque a partir daquele momento eles estão a colocar o filho sob responsabilidade do pai, isto é, de Deus. Nós vimos também isso acontecer na vida de Samuel. A Bíblia diz que quando Samuel foi desmamado pela sua mãe, e esse desmamamento, compreenda-se, atingiu a idade dos 12 anos, ele foi levado no templo e a mãe de Samuel disse: por este menino orava eu naquele dia que chorava. Também nós vimos acontecer a mesma coisa na vida de Isaac, que quando foi desmamado foi dado uma grande festa. É o período de emancipação. A partir daí, ele está sendo emancipado para poder caminhar com Deus. Jesus vai passar por todo o processo, como qualquer humano, como qualquer judeu. E a Bíblia diz que os seus pais pegaram nele e subiram até Jerusalém. Nós falamos subir em Jerusalém por 2 aspectos. O primeiro natural e o outro espiritual. O espiritual, porque Jerusalém então foi colocado como o lugar, o centro da adoração naquele período, naquele momento. Embora Jesus terá dito que em qualquer lugar seria o lugar de adoração, mas do ponto de vista espiritual, nação, aquele era o ápice, aquele era o centro, aquele era o lugar onde todo mundo subiria. As festas da Páscoa, por exemplo, ou de Pentecostes, ou ainda de Sukkot, isto é, dos tabernáculos, eram festas consideradas realmente festas quando a pessoa fosse para Jerusalém. Portanto, esse é o primeiro aspecto que nos mostra, nos aponta para a subida para Jerusalém. O segundo aspecto, ele é natural, é de facto as condições do lugar. Ou seja, Jerusalém está a 400, ou melhor, a 800 metros acima do nível do mar. Portanto, qualquer pessoa que seja a sair de qualquer ponto da cidade, ou melhor, do país chamado Israel, ele estará subindo para Jerusalém. Se é subida, eles terão alguma dificuldade, isto é, a subida é muito mais dificultuosa, embora mais prazerosa. Porque quando eles estão a subir para Jerusalém, a alegria de participar da festa, a alegria de estar dentro do templo, no contexto o templo que foi erigido por Herodes, a alegria de estar naquele que era no templo de Jesus o maior símbolo da presença de Deus em Israel, transcendia e fazia com que eles não sentissem a subida de tamanho precipitado que havia de Nazaré a Jerusalém. E a Bíblia Sagrada diz que eles subiam e não tinham carro naquela altura, não havia trens naquela altura ou comboios naquela altura, não havia metros naquela altura, não havia autocarros para levá-lo, transportá-lo de um lugar para o outro. O que eventualmente eles podiam ter é um dromedário que pudesse carregar eles de um lugar para o outro. Mas não foi o caso, na verdade eles estavam aí mesmo a pé, andando a pé, 140 quilômetros
de Nazaré até a Jerusalém. E muita alegria na caminhada, mesmo porque quando eles chegavam dentro do templo, eles começavam a cantar os hinos do Salmos número 122 até o Salmos número 136, eles começavam cantando. E o que eles cantavam é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ninguém entrava no templo triste, todo mundo entrava no templo cantando. E o cântico da entrada no templo era os Salmos números 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O cansaço de suas pernas, a fadiga de seu corpo não consegue inibir a adoração que está dentro deles. A adoração que está dentro deles fala muito mais alto do que qualquer imposição das circunstâncias ou qualquer peso que o seu corpo estejam a acusar. A Bíblia diz que quando eles chegaram, participaram da festa, creio eu, que ele terá passado, isto é, Jesus terá passado por aquele processo, o processo de ser emancipado, e agora ele era um menino que tinha não somente acesso ao templo, mas também ele era um menino que podia ler também a Torá. Orgulho para os pais. A festa terminou, os pais regressaram e Jesus não voltou com eles. Eles estão a sair da festa e não repararam que Jesus não está com eles. Eles estão no caminho e não repararam que Jesus não está com eles. Embebedados, obviamente, por conta da êxtase da festa, pelo facto de ter estado na festa, presumo eu que a conversa que poderia estar a rolar entre eles seria como a festa desenrolou, como as pessoas se apresentaram, como o Espírito de Deus se movimentou, como eles receberam uma mensagem diferente, como foi oferecido o sacrifício, como as famílias todas estavam unidas, como a nação de Israel estava toda unida. Na verdade, nós corremos o risco muitas das vezes de naturalizar aquilo que é sobrenatural. Um culto como esse, por exemplo, ele é sobrenatural, mas nós corremos o risco de naturalizá-lo quando Jesus deixa de ser o centro e o que as pessoas vestiram, falaram e disseram passa a ser o centro. É muito provável que em situações como essa a pessoa esqueça Jesus. O que estará a acontecer certamente é que todo aquele ânimo da festa, a pressão da festa, lhes fez eles esquecerem que Jesus estava lá. Queridos, é muito bom estar dentro desta casa. Deus seja engrandecido. Estar aqui dentro desta casa é confortável. Você tem um ar fresco dentro desta casa. Você tem LEDs por todo lado. Tem luzes, umas mais coloridas, outras menos coloridas. O ambiente se torna confortável, aprazível de se estar. Mas não se esqueça que nós não estamos aqui por nada disso que eu citei. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Se isso não tiver, ou melhor, se isso estiver presente, mas Jesus não tiver, de nada valeu o culto. Agora, se nada disso tiver e Jesus estiver presente, valeu a pena participar do culto, glória a Deus. Mas nós temos essa tendência de esquecer que é Jesus, o centro é Jesus. Nós temos essa tendência de esquecer que nós estamos aqui reunidos não por causa daquilo que o irmão falou, que a irmã falou, a raiva que eventualmente você sinta de alguém. Você está aqui reunido para adorar aquele que reina e vive para sempre. A mãe, os pais de Jesus esqueceram Jesus, estavam aí para casa sem Jesus. Parece que Jesus só valia na festa. Depois da festa não tem Jesus. Jesus só vale no evento. Depois do evento não vale Jesus. Jesus só vale no culto. Depois do culto não vale Jesus. Dentro do culto todo mundo é santo, todo mundo é ético, todo mundo é bem comportado. Fora do culto perde a ética, perde o comportamento, perde a ação, porque Jesus só está no templo. Engano seu. Jesus não quer simplesmente habitar no templo. Jesus quer que você saia do templo com Ele e vá para a sua casa e viva Jesus com Ele. Glórias a Deus. Eles saíram e abandonaram Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não se perdeu, porque Jesus é que acha, nunca é achado. Jesus não se perdeu, estava com o seu GPS on o tempo inteiro. Os pais de Jesus, quando voltaram, procuraram Jesus em todo lugar. E para mim estava a fazer feio. Estão a procurar Jesus em todo lugar, menos no templo.
Quando eles decidiram então procurar Jesus, eles foram para um templo, encontraram Jesus sentado discutindo com os mestres da lei. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles encontraram Jesus, era em um momento em que Jesus fazia perguntas profundas, não superficiais. Jesus fazia perguntas confrontadoras que estimulam inclusive o entendimento da maioria que estava ao lado. E a Bíblia diz que eles se maravilhavam por aquilo que Jesus Cristo falava. Se maravilhavam por sua inteligência e por sua sabedoria. São pessoas adultas que estão admiradas com a inteligência de uma criança de 12 anos, no início da adolescência. São pessoas com experiência que estão admirando uma criança que não passou por processos que pudessem fazer sábio ou inteligente, mas que estava a destilar um nível de inteligência e de sabedoria apropriado a pessoas adultas estudadas. Isto porque Jesus terá crescido, desenvolvido e adotado um nível de conhecimento estonteante aos ouvidos daqueles que estavam a assistir Jesus. Apesar de o nível de sabedoria de Jesus assustar qualquer mortal que estava à volta, não obstante, os pais de Jesus estão preocupados porque Jesus não foi com eles. Primeiro, preocupação. Segundo, Maria vai dizer para Jesus, ou vai sugerir, que Jesus é que foi o responsável, digamos assim, de ter se permanecido no templo, porque ela pergunta para o seu filho Jesus: por que que tu nos fazes isto? Por que que fizeste-nos isto? Numa clara sugestão de que terá Jesus tomado de propósito ou ter sido intencional em ter ficado lá no templo em Jerusalém. A Bíblia começa a mostrar melhor a partir daqui, um Jesus cuja a maturidade ultrapassa não somente a sua idade, mas também a compreensão de qualquer pessoa acerca desta matéria. Você sabe que nós, quando falamos de maturidade, nós estamos a falar de dois aspectos. Primeiro, competência social, que tem que ver com a minha capacidade de me relacionar com as pessoas, com a minha capacidade de reagir a várias circunstâncias e situações que acontecem à minha volta de forma equilibrada, dominada, não sendo influenciada por essas circunstâncias à volta. Competência social. Depois nós temos a sua competência emocional, a sua inteligência emocional, a compreensão das emoções dos outros e de si mesmo, e saber como lidar e responder diante dessas situações. Essas duas habilidades, seja competência social e seja a inteligência emocional, são requisitos importantes para o desenvolvimento de qualquer pessoa, do ponto de vista doméstico, isto é, a nível de sua família e em casa, e do ponto de vista profissional. Qualquer pessoa necessita de adquirir tamanhas qualidades, competências sociais. Jesus nos mostra como adquiriu-a, e não somente, e como ele demonstrava às pessoas que ele tinha tal coisa. A sugestão da mãe dele de que ele terá sido ocupado demonstra ou aponta o vício da humanidade de colocar as suas responsabilidades ou transferir a sua responsabilidade a outrem para fugir dela. Desde o Éden, nós vimos esta resposta do homem, Adão: a mulher que você me deu é que direcionou-me ou inclinou-me para responder ao inimigo ou à proposta do inimigo. Fuga da responsabilidade ou transferência de responsabilidade a outrem. Se nós colocarmos uma lente mais responsável, perceberemos facilmente que é da responsabilidade da mãe e do pai de Jesus cuidar de Jesus Cristo,
por ter 12 anos de idade, não permitindo que ele ficasse no lugar aonde ele ficou. Quando o casal chegou, em vez de fazer uma autocrítica da sua ação por não ter levado seu filho, ele dispara contra Jesus e perguntou para ele: por que tu nos fazes isso? Aqui Jesus começa a demonstrar o nível de maturidade necessário para qualquer pessoa. E a primeira maturidade que Jesus Cristo mostra é ela ao apresentar as suas escolhas. Jesus escolheu estar na casa do Pai. Ele poderia ter escolhido ir com os seus pais até Nazaré, ficar com os seus irmãos em Nazaré, estar entre os seus irmãos e vizinhos. Creio eu, digo eu, que essa era uma decisão inspirada, de facto, muito mais emotiva, confortável para Jesus. Jesus não vai obedecer o desejo do coração dele. Jesus vai contrariar o senso comum do aconselhamento que se dá em pessoas. Ouça o teu coração, siga o teu coração, compreenda o seu coração. Jesus, segundo as Escrituras, ele respondeu: não sabias que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Nesta passagem, Jesus toma uma decisão que reflete a prioridade da vontade de Deus na sua vida. Quando os seus pais finalmente o encontraram no templo, ele diz abertamente: convém tratar dos negócios do meu Pai. Essa foi uma decisão consciente e madura de escolher a presença de Deus à sua casa. Esta é uma decisão racional. É Jesus colocando a razão por cima das emoções. É Jesus não se aceitando na posição de reatividade. É Jesus entendendo que a vontade do Pai está acima da sua vontade. Eu não tenho dúvida que sua vontade poderia ser estar no conforto da sua casa em Nazaré, na convivência com os seus pais, sua família e, claro, os seus amigos e vizinhos. Porém, a vontade de Deus fala mais alto do que a vontade que corre nas suas veias. Ele não é guiado pelo que sente. Há um perigo muito grande quando você se deixa guiar por aquilo que você sente. Quando as tuas emoções falam mais alto, a resposta é arrependimento. Quando a emoção grita para responder, existirá uma catástrofe. Jesus, aos 12 anos, já demonstrava que suas decisões eram baseadas na vontade de Deus. Ele escolheu o lugar certo para estar, na casa do Pai. Não é o que eu sinto, é o que Deus quer para a minha vida. Não é o que eu quero, é o que Deus programou para a minha vida. Não são as minhas vontades. Isso é meninice. É a vontade de Deus para a minha vida. Quem anda respondendo à sua vontade, anda escrava de um desejo que lhe conduzirá à morte e à destruição. Disse Jesus Cristo lá no jardim de Getsemane: se há alguma possibilidade de redimir, palavras minhas, a humanidade de outra maneira, passa de mim este cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua
tua vontade. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas também ele cresceu numa casa que tem exemplo de decisões certas, decisões racionais. Maria estava comprometida com José. Quando o anjo apareceu para ela, ele disse: Deus quer que você fique grávida. Ela tem a possibilidade de ser lixada publicamente. Ela tem a probabilidade de se levantar grandes calúnias e difamações contra a sua vida. Ela vai aparecer grávida sem estar casada. Maria disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita, oh glórias a Deus, a tua vontade. Porque eu não estou aqui para cumprir a minha, eu estou aqui para cumprir a tua. Quem casa pela vontade dele se arrepende. Quem trabalha pela vontade dele se arrepende. Quem namora pela vontade dele se arrepende. Quem decide sentar em mesa pela vontade dele se arrepende. Mas quem decide andar pela vontade do Pai pode fazer um sacrifício momentâneo agora, mas o benefício será permanente. Eu posso pregar conforme eu estou assim. Esse é o exemplo de Maria. Mas vamos ver o exemplo de José. A Bíblia Sagrada diz que quando José se casou com Maria, a Bíblia diz que José não tocou em Maria até que Maria desse à luz. Dito de uma outra maneira, não aceitou coabitar sexualmente com ela, porque ela carregava o Messias, a vontade do Pai. Ele sacrificou o desejo dele para viver o desejo do Pai. Ele sacrificou a vontade dele para viver a vontade do Pai. Ele abriu mão do querer dele para viver o querer do Pai. Não é a vontade dele, é a vontade do Pai. Quem não está preparado para fazer sacrifícios temporários não vai viver benefícios permanentes. Quem não está preparado para matar os seus desejos não vai viver permanentes glórias. Eu vim dizer para alguém que está aqui: vale a pena viver na vontade do Pai. Jeremias capítulo 29 versículos 11: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Eu vim dizer para alguém que está aqui nesse momento: vale a pena andar na vontade de Deus, vale a pena casar na vontade de Deus, vale a pena andar na vontade de Deus. Eu ouvi quando o salmista disse: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se nos seus caminhos. Não é no caminho de qualquer pessoa, é no caminho daquele que faz a vontade de Deus. Eu vim dizer para alguém que está aqui: faça. Pega nas tuas emoções que querem lhe fazer reagir. Diga, faça como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 1. Ele disse o seguinte: eu antes subjugo o meu corpo e submeto a escravidão, para que pregando eu aos outros não venha a ser reprovado. Posso dizer para alguém que está aqui nessa manhã, no nome de Jesus Cristo: vale a pena viver a vontade do Pai. Quer um exemplo do que as consequências de não viver a vontade do Pai? Vamos de Sansão, que decidiu não viver a vontade do Pai, que fugiu o ambiente do Pai para ir viver a vontade dele. Morreu, ou melhor, terminou cego, destruído pela própria força. Vamos entender o que não é fazer a vontade do Pai? Vamos de Jonas, que decidiu fugir da presença de Deus para não fazer a vontade do Pai. A Bíblia Sagrada diz que ele quase terminaria dentro da barriga de um peixe. Posso continuar ainda? Vamos ainda falar, porque não de Judas, que decidiu não fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que terminou
morto e completamente destruído. Vamos de Judá, que decidiu ir na contramão da vontade do pai, acabou no incesto. Faltar-me tempo para falar de muita gente que fugiu da vontade do pai, deixou as suas emoções falarem e a sua imaturidade lhe destruiu. Hoje eu vim lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo: vá da vontade do pai, prefira a vontade do pai, caminhe na vontade do pai. Pastor, se fosse por mim, eu já teria saído desse casamento. Fica na vontade do pai, estás bem? Pastor, se fosse por mim, eu já teria saído dessa igreja. Fica na vontade do pai que você está bem. Pastor, se fosse por mim, eu já teria largado tudo, abandonado tudo. Fique na vontade do pai. É sinal de maturidade andar na vontade do pai. Pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Compreenda as escrituras. A vontade de Deus está nas escrituras. A vontade de Deus está na sua lei. A vontade de Deus está na sua palavra. A vontade de Deus está no seu propósito. A vontade dele está nos seus ditames. A vontade dele está nos seus princípios. A vontade dele está nos seus limites. A vontade dele está nas suas proibições. A vontade dele está nas suas aprovações. A vontade dele está nas suas bênçãos. Esta é a vontade do Pai. Vale a pena preferir a vontade do Pai, oh glórias a Deus, do que andar debaixo das nossas vontades. Jesus mostra a submissão à missão que Deus entregou na sua vida. A maturidade de Jesus é evidente na sua consciência de missão. Maturidade são atos de consciência. Maturidade não opera fora da consciência. Chamemos consciência aqui não somente sua capacidade cognitiva. Chamemos consciência aqui o conhecimento da verdade, da vontade do Pai. Isto é consciência. Consciência da vontade do Pai. Consciência das promessas. Não somente o exercício de pensar, mas o alinhamento daquilo que é a vontade ou o desejo que Deus tem na sua vida com as suas decisões. Isso chama-se consciência da vontade do Pai. Oh glórias a Deus. Ele sabia que a sua vida estava alinhada ao propósito do Pai. E não é só ele, todos nós que estamos aqui. Tua vida já não é tua. Tua vida pertence ao Pai. Tuas decisões já não são tuas. Agora quem toma a decisão por ti é o Pai. Não dá para tomar decisão sem consultar o Pai. Não dá para caminhar fora da vontade do Pai. Oh glórias a Deus. Meninos obedecem o que sentem. Adultos obedecem a princípios. Vou repetir isso. Meninos obedecem o que sentem. Adultos maduros obedecem a princípios. Não é o que sentem. Eu posso pregar conforme eu sinto. Toda extremidade é imaturidade. A maturidade se encontra no equilíbrio. A maturidade pesa as duas coisas. Jesus podia, eu posso ir para casa com os meus pais ou ficar na casa do Pai. Eu posso correr atrás da comida ou ficar na casa do Pai. Eu posso correr atrás do conforto ou ficar na casa do Pai. E Jesus decidiu: eu vou ficar na casa do Pai. A coisa começa a ficar interessante aqui, porque quando você decide alinhar tua decisão à vontade do Pai, prepara-se. Você não vai agradar a todos, não vai agradar a todos. A vontade do Pai para a tua vida, para muitas pessoas, ela é um mistério ainda. E por que é um mistério? Porque Deus revelou a ti a vontade dele em relação à sua vida. As decisões que a pessoa toma está relacionada com a sua missão e com o seu propósito. Gente madura toma decisão consubstanciada nesses dois fatores. Primeiro, meu propósito. Segundo, minha missão. É isso que vai me levar a tomar decisões. Maria e José não entenderam a decisão de Jesus. Jesus demonstra maturidade, porque não fica zangado porque não lhe entenderam, e nem fica também de
demonstrado a ansiedade ou medo, porque os pais que têm autoridade sobre ele não concordaram com ele. A maturidade de Jesus é alta até o ponto de ele ouvir os pais, não se importar que aquilo, ou não permitir que aquilo lhe causasse dano, e ele explicou para eles: não sabias que me convém estar na casa de meu pai? Dito de uma outra maneira, vocês é que receberam antes mesmo de eu receber, que era uma missão que Deus estaria a me entregar. Não sabia vocês da minha missão? É vocês que receberam a visita do anjo, que eu disse que havia de enviar, ou havia de colocar-me no seu ventre. Não sabia vós? Agora presta atenção, ele não vai se estressar com a oposição dos seus pais, porque menino discute por tudo e por nada. Gente madura conversa e encontra um caminho. Meninos, tudo é motivo para discutir. Gente madura senta para discutir. Crescer não é fácil. Crescer implica conversar. Crescer implica esclarecer. Crescer significa compreender. Crescer significa debater. Todo menino não gosta de conversa. Todo menino bate a porta na hora de conversar. Mas quando você é maduro, nem que a conversa dure 3 dias, vamos conversar, porque nós temos que encontrar um caminho. Eu posso pregar para os maduros que estão aqui. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Gente madura não se irrita com a posição das outras pessoas. Irmão, cada um tem opinião e fala o que quer. Agora, se irritar com aquilo que a pessoa pensa ou fala, gente madura não tem tempo para isso. My plate is full. Come on, somebody. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado pela primeira vez nesse culto. Diga para ele: irmão, ninguém pode mexer com a tua paz. I feel like preaching. Come on, somebody. Ninguém pode mexer com a tua paz. E o que mais irrita para a gente adulta é que os imaturos tentam te tirar da paz, mas você permanece na sua paz. Irmão, quem se irrita com a creche é porque também está no nível da creche. Quando a creche se reúne, não é para te tirar do foco. Deixa os meninos brincarem no parquinho e começa a projetar coisas sérias na sua vida. Eu posso pregar para algumas pessoas maduras aqui que não respondem a nenhum ataque de imaturos. Come on, somebody. Aleluia. Eu sinto Jesus Cristo aqui. A Bíblia diz que Jesus, com toda a estrutura, é maduro, ele diz: você não sabia, eu ando pela vontade de Deus. Eu não ando pelo achismo. Eu acho, eu penso. Não o teu achismo, é a vontade de Deus. Não o teu, eu sinto, é a vontade de Deus. Aleluia. Eu disse aqui e repito, eu disse pela manhã e repito, todos os domingos você vê esse cenário. Esse altar fica cheio de homens e mulheres cantando corais. E o regente do coral, para poder reger o coral, a multidão está aqui, mas ele prefere dar as costas à multidão para poder reger o seu coral. Aleluia. Porque não importa como a multidão reage, eu estou mais atento ao meu coral. Você tem que aprender a virar costa à multidão para viver a vontade de Deus. Se você não dá costa à multidão, a multidão vai influenciar, a multidão vai te agitar. Eu vim lhe dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, nem a mensagem do teu passado consegue lhe mexer quando você atingiu a maturidade. Aleluia. Isso é só para gente maduro. Gente madura não reage. Estou com saudades tuas. Oh, come on, man. A minha memória afetiva não pode me arrastar acima da minha consciência. Posso pregar conforme assim. Aleluia.
Deixa a tua memória afetiva aí, mas não permita que ela manda na tua consciência. Não permita que ela sobreponha a tua consciência. Eu vim dizer para alguém que está aqui: ou você cresce, ou a tua imaturidade vai te destruir. Nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, prefira crescer. Aleluia. A Bíblia mostra Jesus maduro. Eu vim aqui pela vontade do meu Pai. Segundo, Jesus demonstra maturidade emocional. Ele demonstrou calma diante da situação. Apesar da preocupação de seus pais, Jesus não reagiu com medo. Jesus não reagiu com culpa. Jesus não reagiu com desespero. Naturalmente, esta é a forma com que filhos em casa reagem. Se você fazer uma análise dos seus filhos, toda vez que você está chamando a atenção dele por alguma coisa cometida, eles vão reagir ou com sentimento de medo, por causa da chamada de atenção do pai, ou então com sentimento de culpa, ou pelo sentimento de desespero. Isso aqui é psicologia, é o que a chamada de atenção gera. Ele manteve a calma, ele explicou a sua posição com muita clareza, e ele demonstrou sua maturidade. Ele estava consciente da sua missão, mas também ao mesmo tempo demonstrou compreensão à preocupação dos seus pais. De um outro modo, ele está no controle da situação. Existe uma pressão do meio familiar, mas ele não se permite ser dominado pela pressão do meio familiar. O meio familiar é o local onde nós sofremos maior pressão, porque no meio familiar onde existe maior cobrança. Entre os teus amigos não existem cobranças. Entre os teus amigos existe somente compartilha, e algumas vezes existe mesmo apoio, mesmo quando você cometeu erros. É dentro do contexto da família onde existe cobrança. O irmão cobra para o outro, o pai cobra para o filho, a esposa para o esposo para a esposa. A família é um ambiente de cobranças. Só que quando essas cobranças, elas são extremas, são desequilibradas, elas geram autodefesa. A pessoa muito cobrada, ela desenvolve a habilidade de se defender. Vai haver resistência na assunção dos erros, vai haver resistência para receber uma crítica, por causa da quantidade de cobrança que existe dentro da família. Gente madura, apesar da cobrança, consegue se manter sem que para isso construa um muro de autodefesa para esconder a sua incapacidade de aprendizado. Oh, glórias a Deus. É por esta razão que na sua casa, e falo isso com todo respeito, qualquer palavra já gera discussão, porque o nível de cobrança está tão alto e as pessoas se defendem das cobranças que são colocadas na mesa, porque todos os dias tem cobrança. Não existe dia de partilha. Você precisa de aprender a viver a vida familiar em alegria. Há tempos de cobrança e há tempo de convivência. Determina datas e dias em que você pode cobrar, para que não seja tão pesado dentro de casa, porque daqui a pouco teus filhos vão fugir do meio de convivência para ir nos quartos, porque tem um pai e uma mãe que só sabe cobrar, e não é isso que você quer para a sua casa. Aleluia. Posso pregar conforme eu estou a sentir? Jesus sabia lidar com a cobrança. Os pais lhe cobraram, mesmo que não foi culpa dele, porque foi os pais que o esqueceram na festa. Mas Jesus não vai reagir dizendo que vocês são culpados. Jesus é inteligente demais e não quer criar aquele ambiente familiar em um lugar de acusação mútua sem solução nenhuma. Jesus entende e diz: eu só fiquei aqui por causa da vontade de meu Pai. Posso pregar conforme eu estou a sentir? Teu marido
marido não é teu competidor. Seu filho não é tua competidora. Eu ouvi quando a Bíblia Sagrada diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7: vós maridos, coabitai com as vossas mulheres em entendimento, não em confronto, sabendo que vocês dois, elas são co-herdeiros da graça de Deus. Entendimento é exercício racional. Entendimento não é exercício emocional, é entendimento. Entendimento significa que eu preciso de colocar a minha razão acima das minhas emoções. O diabo pensa que vai usar as minhas emoções para me destruir, mas eu vim dizer para Satanás que o Senhor colocou sabedoria e inteligência em nós para responder. I feel preaching. Come on somebody, can I preach like I feel? Eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje, mas o recado que o Senhor me permitiu entregar, esta aqui é mesmo, eu vou entregar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus não se tornou reativo. Ele compreendeu a preocupação do Pai, mas também apresentou a sua razão. Me convinha ficar na casa de meu pai. E se o inimigo estava a semear isso para causar problemas entre nós, ele perdeu. Porque a Bíblia diz que Jesus depois vai obedecer os seus pais e vai descer e ir com os seus pais. Posso pregar conforme eu estou a sentir? Tira esse ambiente hostil na tua casa. Pare de fazer cobranças excessivas. Viva a plenitude de relacionamento. Aleluia. Maturidade não significa não cometer erros. Maturidade significa diminuir a minha probabilidade de cometer erros e tomar decisões mais assertivas. Isso significa maturidade. Você não vai conseguir fazer alguém maduro da noite para o dia. Leva tempo. Tem um processo. Então não vale a pena querer forçar a coisa a acontecer antes do tempo. Em vez disso, amadurece. Porque quando você começa a lidar com gente criança demais, você também começa a se tornar criança. Posso pregar conforme eu sinto? Eu vou te chocar. É por essa razão que alguns de vocês, quando casaram, não tinham o hábito de discutir. Mas hoje, você é o que começa a briga, porque você aprendeu com a criança que você casou. Mas eu vim lhe dizer hoje, nesta manhã, não se torne criança, faça a criança se tornar adulto. Aleluia. Arrasta ele para o crescimento. Eu vim dizer para alguém nesta manhã: não entregue os teus pontos, cresça. Não entregue os teus pontos, acredita. Não entregue os teus pontos, equilibra-se. Pastor, hoje eu sou assim, eu sou quente. O Espírito Santo pode te friar, colocar equilíbrio. Aleluia. Quando não conseguir, corra atrás na casa de banho, dobre os joelhos e ora. Diga assim: oh, me dá paz, me dá paz, me dá paz. Eu ouvi quando Paulo diz lá em Gálatas: mas o fruto do Espírito é o amor, é a longanimidade, é a paciência. Eu vim dizer para alguém: é a bonança, não é a ira. A ira é fruto da carne, não é a raiva é fruto da carne. Aqueles que cresceram em espírito, eles amadureceram, criaram equilíbrio. Eu posso pregar para alguém que está aqui nessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita-me, com todo respeito, saia da creche, saia da creche, saia da creche e venha, cresça. Aleluia. Com respeito, com muito respeito. Olhe para o teu irmão e diga para ele: irmão, saia da creche. Saia da creche. Aleluia. Cresça. Faça como Paulo. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Hoje, em nome do Senhor Jesus,
cresça, cresça, cresça. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Tem um grupo de irmãos hoje que estão a alcançar a maturidade, eu creio nisso. Quem pode exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus? A Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz o seguinte: e crescia Jesus no conhecimento, na estatura e na graça. Sabe o que isso demonstra? Apesar dele ser perfeito, apesar dele ter a natureza divina, mas ele tem desejo de crescer. Vamos ainda conversar aqui rapidamente, em um minuto, rápido. Jesus crescia no conhecimento, na estatura e na graça. Este ano cresceste quanto? Quantos livros você leu esse ano? Ou é só TikTok, Instagram, Facebook? Ou você só está nas ferramentas de emburrecimento que existem? Ou você só usa as ferramentas de estupidificação que existem? Essas ferramentas estão a tornar pessoas estúpidas. Quantos cursos você fez esse ano? Cursos? Quantos? Você escreveu em algum? Não me fala de dinheiro, porque tem muitos cursos grátis. Nós até oferecemos aqui. Quantos? Há quanto tempo é que você não aprende? Ou você vive só reclamando da vida? Ou você não faz nada para se preparar para ela? O que Deus quer fazer na vida de Jesus é grande. E por essa razão ele tem que crescer no conhecimento, na estatura e na graça. O que Deus quer fazer na sua vida é grande. Estás a crescer como? É só unha que cresce, cabelo que cresce, pelos que crescem? Porque nem mais você está a crescer mais, tua altura já chegou ao limite, não cresce mais. Agora o conhecimento não cresce. Não vai dar para Deus operar. Você vai complicar Deus fazer. Você vai impedir que Deus faça. Você precisa de crescer. E o desejo de crescer nasce aqui dentro. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. O desejo de crescer nasce aqui dentro. Se você não procurar por crescimento, não funciona.
Isso serve para ti, serve para mim. Se eu não procuro por crescimento, não funciona. Deixa eu lhe dar esse testemunho. Todos os dias, especialmente segunda a sexta-feira, quando eu acordo, eu encontro a minha esposa sentada com um curso na frente dela, todos os dias, com Bíblia aberta, com um bloco de notas, a tomar notas. Todos os dias. Não tem um dia, segunda a sexta-feira, ela está lá. E você passa e quer ouvir o que ela está aprendendo, né? Você ouve, deixa eu. Está a se treinar, está a se preparar, porque você precisa afiar a tua espada. Se você não se treinar, não é possível. Você está conseguindo perceber isso? O que Deus quer fazer é poderoso, é grande, e você necessita de se preparar. Há muito tempo que você já não se prepara. Só lê um livro, você fica na 20ª página e não sai mais daí. Abandona o livro. Mas depois, quando tem jejum e oração, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu já estou a me ver sentado na cadeira. Eu chegarei, eu entrarei. O inimigo não vai impedir. Eu já me dei, eu profetizo, eu profetizo. Bad news. Você complicou Deus responder. Você complicou a tua resposta, porque você não está pronto para isso. Nesta manhã, em nome de Jesus, decida crescer e receba esse vento que vai levar para a maturidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Decida tomar posições, ter atitudes que lhe façam crescer, para que você seja maduro em o nome de Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor Jesus.